Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao Mistério da Redenção. Estamos iniciando mais uma semana na graça, no amor e na presença de Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu gostei e, se possível, compartilhe essa homilia. Durante essa semana nós estaremos também com as homilias apenas por áudio, sem as imagens, mas a partir de semana que vem, se Deus quiser, nós já voltaremos com as homilias também em vídeo, tá bom? Segunda semana do Saltério, hoje, segunda-feira, dia 19 do mês de janeiro. O evangelho de hoje é São Marcos, no capítulo 2, de 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, queridos internautas, nós estamos no início do Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, e hoje os discípulos de João Batista, também os fariseus, estão jejuando, estão fazendo jejum, prática esta milenar, muito conhecida por todos nós, que é a prática do jejum. Então eles vêm dizer a Jesus: por que os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, estão ali jejuando e os discípulos de Jesus não? O ponto central para o entendimento do Evangelho está aqui. Os discípulos de Jesus, eles não fazem jejum ainda. Para a gente entender isso, nós precisamos entender qual é a razão do jejum. A pessoa ela faz jejum para que ela possa se unir mais ainda a Deus. A pessoa faz jejum, a penitência dos seus apetites carnais, seja ele, por exemplo, o apetite, a inclinação para o alimento, a comida. Então a pessoa vai refrear, a pessoa vai conter esse apetite da comida. Para quê? Para que a vida dela esteja mais ainda orientada para Deus, para Jesus. E aí a mesma coisa, a prática da bebida, às vezes o jejum do olhar, do falar, do ver, o jejum de festas e etc. Mas principalmente a mortificação dos apetites, da vontade de comer e de beber, estão relacionados à união da nossa alma com Deus. E naquele momento, os discípulos eles já estavam com Jesus. Imagina, eles tiveram a alegria de verem Jesus, de conviver com Jesus, de falar com Jesus, de escutar nosso Senhor. Então não precisava que eles jejuassem naquele momento. Mas Jesus ele diz: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles e eles então vão jejuar. É por isso que hoje, depois que Jesus já sofreu a paixão, a morte, ele ressuscitou e voltou para o céu, hoje nós fazemos jejum. Hoje nós temos a prática de jejuar. Hoje nós praticamos o jejum. Por quê? Porque Jesus ele já está no céu, voltou para o Pai, e nós queremos a cada dia mais unir a nossa alma a Deus. Nós sabemos que quanto mais nós comemos, bebemos, farriamos, ouvimos música demais, vemos coisas demais, mais dispersa a nossa alma fica. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que não conseguem sequer rezar,
pessoas que não conseguem adorar, que não conseguem amar, que não conseguem estar na presença de Jesus, porque o tempo todo ela está sendo estimulada por coisas exteriores, né? O tempo todo estão sendo estimuladas pela comida, pela bebida, pela festa, né? Pelos prazeres deste mundo. E na verdade nós precisamos sim conter esses prazeres através de uma prática de penitência intensa. Vamos pedir a Jesus essa graça, a graça de podermos praticar o jejum e poder unir a nossa alma mais a Deus. Daqui a pouco nós começaremos aí a quaresma, e a quaresma ela só tem sentido se nós de fato procuramos unir a nossa alma cada vez mais a Deus. Todo jejum, toda a prática de jejum da quaresma deve nos levar a uma intimidade ainda mais com o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a vida e a santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.